Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então vamos lá, né, para as nossas especulações. Enfim, dando continuidade aí à primeira camada, a camada da astrocaracterologia. Repetindo, é a camada sobre a qual o Olavo vai trabalhar aquilo que é dado. E para a gente lembrar da temática da assistência, ou seja, aquilo que é determinado e prefixado, e possui toda uma dimensão cinemática, cronotópica na realidade temporal. Porque tudo que é existente, é resistente, é desistente, é consistente e sucessivamente. Enfim, então, o corpo, enquanto primeira camada, isto é, aquilo que é dado antes da persona, possui várias dimensões ontológicas. Veja, repetindo, o filósofo, ele não constrói nada. Nenhum filósofo constrói nada. Tudo advém do primordial. Para usar o conceito aqui do Prontino, tudo emana do primordial. Tudo emana. Então, o primordial cria, ôntico e ontologicamente, tudo. Então, o corpo, enquanto primeira dimensão, primeira camada da persona, a dimensão camadal, ela possui uma estrutura advinda do primordial, enquanto unidade, enquanto oposição, relação, reciprocidade, forma, como eu já falei aqui, né? E agora, a harmonia. Segundo Mário Ferreira dos Santos, todo ser finito, isso se reverbera, isso se concreciona no corpo, ou seja, na primeira camada, todo ser finito constitui uma unidade, constitui, segundo o Mário Ferreira dos Santos, uma totalidade. Então, o corpo é uma totalidade. O corpo é um marítimos pletos. É um aritmos enquanto totalidade. Veja, a gente pode trabalhar o aritmos enquanto sofia, enquanto nomia e enquanto logia, ou logos, né? A aritmosofia é o saber supremo dos números, né? O aritmonomia é os números enquanto norma, enquanto regra, enquanto legislação. E a aritmologia, a ciência dos números. Então existe o aritmos pletos, ou seja, uma totalidade que é harmônica, e o primordial, de modo emanativo, ao dar base para as estruturas ônticas, consequentemente também dá base para as estruturas desse ôntico ontologicamente, ou seja, todo ôntico possui estrutura ontológica. No mundo sensível do fato, tem toda uma estrutura do eidos, as essências, a dimensão eidética. Então, trabalhar a lei da harmonia, a lei dos seis, o cenário, é trabalhar a totalidade enquanto coesão do corpo. Então, quando a gente olha para a primeira camada da personalidade, o que a gente pode perceber ontologicamente? A primeira camada é coesa em sua proporcionalidade intrínseca. Por isso é a harmonia. E a harmonia enquanto graus. Graus de funções, graus subsidiários, graus opostos e, consequentemente, graus relativos. Porque corpo, enquanto primeira camada, é finito. Então, toda a totalidade do corpo, enquanto coesão corporal, é coerência partesial. Por quê? Porque temos que trabalhar o e o múltiplo, né? Que é um tema bem importante também para o Mário, porque é um tema platônico. Então, o corpo é corpo da atenção. Trabalhar a atenção a partir da perspectiva ferreriana é trabalhar a atenção enquanto coação, coagir. Veja, a gente tende, de modo pré-teórico ordinário, pegar esse termo e reduzi-lo. Mas o termo coação aqui trabalha justamente a harmonia. Então, a ação, o efeito de coagir, a ação de conduzir a harmonia. E o corpo é isso. Ou seja, a primeira camada dada antes da persona é isso. É um corpo da atenção. Se há uma totalidade unitiva, tem toda uma coerência partesial. É a atenção. O que é coação?
Coação é o que está junto. E aquilo que está junto de modo partesial, ou seja, as partes. Ou seja, a coação junta as partes. Então, segundo Mário, toda unidade no contexto beta revela uma coerência. E o corpo está no contexto beta. A primeira camada está no contexto beta. É que eu vou chamar na filosofia socrática de eu now. É a dimensão socrática. Conheça-te a ti mesmo. Não tem como se autoconhecer sem o corpo dado na primeira. Então, quando a gente olha para o corpo, enquanto coação e toda a sua harmonia, desarmonia, essa tensão intrínseca, extrínseca, emergente, predisponente, a gente percebe essas tensões reverberando no corpo. Então, trabalhar a tensão do corpo é buscar a sua acentuação, porque tensão do corpo acentua-se no intenso e no extenso. Então, a tensão do corpo em si não é nem in, segundo Mário, nem ex. Ela é o que é. Aqui o Mário, o Olavo provavelmente está citando o Mário. Porque o Olavo disse, a primeira camada é dada, é o que é. Vem antes da persona. Então, ela é o que é. Então, nosso corpo é o que é. É o que é enquanto ato coativo. Ou seja, enquanto coação que junta as partes. Aí vem novamente a tensão, né? O corpo enquanto tensão é normal e coerem. O que significa coerem? Coerem é aquilo que está grudado. A gente poderia trabalhar aquela dimensão do sínodo. Então, coerem é aquilo que está grudado um no outro. Um no outro. Então, existe tensões no corpo que possuem influência na sua emergência, possuem influência do predisponente. Por isso, astrocaracterologia. O Mário diz, a coerência e coesão são termos sinônimos. Porém, podemos estabelecer uma distinção, porque a palavra coerência enfatiza o funcionamento harmônico das partes coordenadas e, portanto, enfatiza a ordem, ao passo que a coesão indica graus ou grau de inerência que coata a totalidade. Então, a partir da lei ternária do 1, 5 e 6, temos a unidade formacional se harmonizando. Ou seja, a partir da lei ternária 156, temos a unidade corpórea enquanto forma corpórea se harmonizando corporeamente. Então temos a primeira camada enquanto um nomos harmônico do corpo, ou seja, o corpo dado é a unidade formal harmônico de coerência coesial. Ok? Então esse é o primeiro áudio.